Muito bem, amigos, vamos dar continuidade então à nossa matéria. Estamos tratando do direito penal, a parte especial, trabalhando os crimes em espécie. O título é o título 11 dos crimes contra a administração pública e estamos no capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, tratando dos crimes mais importantes. E um dos mais importantes, obviamente, é o crime de peculato. Vimos aqui no quadro que o peculato pode ser doloso e pode ser culposo. O peculato doloso já foi visto na aula anterior. Nós já trabalhamos ele. Agora é a hora de falarmos do peculato culposo. Esse que está no artigo 312, parágrafo 2º. Não vamos perder muito tempo, senhores. Vamos direto para o dispositivo. Por algum motivo ele para em algum lugar que não nos interessa, né? Aqui está. Chegamos no peculato culposo. Vocês vão perceber que no peculato culposo, o funcionário público, senhores, ele não se apropria de nada. No peculato culposo, o funcionário, ele não desvia nada. Assim como no peculato culposo, o funcionário público, ele não subtrai nada. Na verdade, no peculato culposo, o funcionário público contribui para que outrem cometa um crime. Por isso que diz aqui, ó, se o funcionário concorre culposamente. Perceberam? A gente consegue tirar algumas conclusões desse dispositivo. Primeiro, que se fala concorre, obviamente tem que ter o crime de outrem. Se é crime aqui, não pode ser contravenção, certo? A lei fala crime. Então, se por acaso o funcionário contribuiu culposamente e houve, por exemplo, perturbação de sossego alheio em um local, não é peculato culposo, certo? Cuidem isso. Concorrer culposamente é uma falta de cuidado que faz com que outrem cometa um crime. Exemplo. Vamos supor que eu sou um funcionário público e dentre as minhas incumbências está fechar o local de trabalho no final do expediente. Mas naquele dia específico eu estava muito ansioso. Era paredão do Big Brother, eu queria assistir e aí eu só pensava naquilo e fui embora e deixei a porta da repartição aberta. Suponhamos que um indivíduo entrou por essa porta, subtraiu um notebook e levou embora. Veja que interessante. Esse indivíduo que subtraiu um notebook e levou embora cometeu furto. Eu, que esqueci negligentemente a porta da repartição aberta, cometi peculato culposo, porque eu sou funcionário público e concorri culposamente para o crime de outrem. Claro, vocês são espertos.
Se porventura, se por um acaso, eu tivesse deixado dolosamente a porta da repartição aberta para que um ladrão adentrasse por essa porta e levasse um notebook, aí, meus amigos, se ele sabe que eu sou funcionário público, é peculato furto para os dois. Mas eu não sabia, foi minha negligência que permitiu o furto de outrem. Se eu sou funcionário público, esqueço a porta da repartição aberta, ela passa a noite inteira aberta, no outro dia meu chefe chega mais cedo que eu, percebe e me dá uma bronca. Eu posso ter cometido até uma infração administrativa pela minha desídia, mas não é peculato culposo. Por que motivo? Porque não houve o crime de outrem. Perceberam? Não houve o crime, não houve o delito de outrem. É elementar, tem que ter. Eu sou funcionário público, termino o expediente, esqueço a janela da repartição aberta, vem um raio, acerta o notebook e destrói ele. Eu cometo peculato culposo? Não, amigos, porque esse outrem não pode ser São Pedro. Fenômenos da natureza não caracterizam o peculato culposo. Cuidado em relação a isso também. Agora, também se tem uma discussão se esse crime de outrem tem que ser patrimonial. Prevalece o entendimento de que sim, de que esse crime de outrem tem que ser um crime patrimonial, pessoal. Certo? Então, por exemplo, eu esqueço a porta da repartição aberta. Um indivíduo arrasta uma moça lá para dentro e pratica um estupro. Não incide peculato culposo para mim. Certo? Afasta a conduta. Só o agente que responde pelo estupro. Agora, eu sou encarregado de deixar a porta da repartição aberta. Desculpem. Eu sou encarregado de fechar a repartição. E, por um lapso, eu deixo a porta da repartição aberta. Deixei a porta da repartição aberta, ok, tranquilo. Um indivíduo entra pela porta, vou mudar o exemplo. Sou encarregado de fechar a repartição, certo? Deixo a porta da repartição aberta. O indivíduo entra pela janela e subtrai um objeto. É peculato culposo? Resposta é simples, né, pessoal? Não. Não por quê? Porque a porta aberta ou fechada não influenciaria no delito. Se deram conta? Ele entrou pela janela que estava fechada. Ele arrombou a janela. Eu nem ao menos criei o risco, teoria da imputação objetiva. Agora, e se ele sai pela porta que ficou aberta? Vejam, eu deixei a porta aberta, mas ele adentrou pela janela. Até aqui não há peculato. Até aqui não há peculato. Peculato culposo. Mas ele sai pela porta que ficou aberta. Agora é peculato? Resposta é depende. Se ele saiu pela porta, podendo ter saído pela janela, continua não sendo peculato. Agora, se ele sai pela porta porque isso de alguma forma facilitou, incrementou o risco, aí o peculato culposo se opera. Vamos supor que o que ele subtraiu foi uma imensa televisão. Pela janela talvez ele não conseguisse sair, mas pela porta ele sai com facilidade. Está resolvido. O que eu estou querendo mostrar? Tem que haver, amigos, uma relação de causalidade entre a conduta descuidada do funcionário público e o crime praticado por outrem.
Obrigatoriamente tem que ter. Se deram conta disso? Então, porta aberta, entrou pela janela sem peculato. Saiu pela porta? Depende. Podia ter saído pela janela sem maiores dificuldades? Não é peculato culposo. Saiu pela porta porque foi mais fácil, pelo menos, ou necessário, o peculato culposo se impõe. Até aqui, ok? Agora, um dos pontos mais importantes do peculato culposo e que mais cai em prova. Vamos apagar aqui. Nós estamos falando do peculato culposo, não é? Vamos por aqui para cima. Vamos supor o seguinte: eu sou funcionário público e eu estou com o notebook da administração exercendo minhas funções. Ora, eu tenho que zelar por esse notebook. Eu vou na cozinha tomar um café, levo o notebook comigo. Aí eu vou ao banheiro, não levo o notebook. Quando eu volto para a cozinha, eu só vejo a janela aberta e o notebook não está ali. Ok. Ficou caracterizado para mim o peculato culposo. Eu acabei concorrendo culposamente para o crime de outrem. Mas aquilo me deixou muito triste. Aquilo me deixou muito chateado. Aquilo me deixou muito aborrecido. Então eu decidi ressarcir aos cofres públicos o prejuízo. Estou falando da famosa Estou falando da reparação do dano, pessoal. Reparação do dano, certo? Que pode também ser chamada restituição da coisa, certo? Essa reparação do dano ou restituição da coisa são materiais. Ou seja, amigos, se é um notebook, por exemplo, eu não tenho a obrigação de reparar os dados que ali estão. É o bem material. É isso que importa. Bom, a pergunta que se faz é: a reparação do dano ou restituição da coisa, ela gera algum efeito para o funcionário público se ele pratica essas condutas? A resposta é sim. Certo? Sim. Mas depende do quê? Depende do momento. Depende do momento. Só existem dois momentos que se pode reparar o dano ou restituir a coisa. Certo? Somente dois momentos. Ou
antes da sentença irrecorrível ou após a sentença irrecorrível. Pessoal, eu quero que vocês cuidem um pouquinho algumas expressões que talvez na tua prova venham diferente e que tu não confundas. Sentença irrecorrível é a mesma coisa para cá ficar ruim. É a mesma coisa que trânsito em julgado. Aqui é a mesma coisa. Pode ser que venha sentença definitiva, decisão definitiva, enfim, é aquela decisão que não cabe mais recurso algum. Certo? Não cabe mais recurso algum. Então eu decidi, por exemplo, naquele meu exemplo, dar um novo notebook para administração. Isso vai gerar efeitos para mim. Se for antes da sentença irrecorrível, eu vou ter aquilo que a gente chama de aqui está. Nós vamos ter a chamada extinção da punibilidade. O Estado não poderá mais me punir, certo? Não poderá mais haver punição. Após a sentença irrecorrível, nós vamos ter uma redução de pena, que é metade da pena imposta. Aí está. Tem que saber isso de cor, porque é um dos pontos que mais cai em prova. É um dos pontos que mais marca a presença em prova. Vamos dar uma olhadinha? Isso tudo está no artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. Vem comigo. Vejam que o parágrafo 3º ele é muito claro. No caso do parágrafo anterior, nós estamos no parágrafo 3º. O parágrafo anterior é o parágrafo 2º, que se refere ao peculato culposo. Então é como se estivesse dizendo, no caso do peculato culposo, a reparação do dano, e ali leia-se como restituição da coisa também. Detalhe importante, tem que ser integral, ok? A reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, ou seja, o chamado trânsito em julgado, extingue a punibilidade, ou seja, o Estado não poderá mais punir aquela pessoa, aquele funcionário. Se lhe é posterior, ou seja, posterior à sentença irrecorrível,
reduz de metade a pena imposta. Se antes do trânsito em julgado, já era essa pena aqui. Se for depois, vai ser detenção de 1 mês e meio a 6 meses. É uma infração de menor potencial ofensivo, é um crime culposo. Vocês não vão ver ninguém preso por peculato culposo, mas cuidem essas regrinhas a título de prova, certo? Muita forma que cai em prova assim, a reparação do dano no crime de peculato reduz a pena, tá certo? Tá certo. Ah, mas não disse se é peculato doloso ou culposo. Não importa. Reparar o dano sempre reduz pena. Querem ver? Se eu pegar o artigo 65 do Código Penal, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Aqui pouco importa se o crime é doloso ou culposo. Pouco importa se o peculato é doloso ou culposo. Procurado por sua espontânea vontade com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Isso vale também para o peculato doloso. Aquelas modalidades de peculato apropriação, de peculato desvio, de peculato furto. Todavia, vocês têm que cuidar, porque essa diminuição de pena é bem menor do que aquela do peculato culposo, que é de metade. Certo? Então, amigos, muito cuidado, tá? Olha que resuminho legal eu vou falar para vocês sobre peculato. Peculato doloso é a apropriação, é o desvio, é o furto, certo? Reparar o dano até a decisão, até a sentença, vai trazer uma atenuante. O juiz vai tirar uns meses da pena. Acabou. Peculato culposo é aquele que o indivíduo contribui culposamente para que outrem cometa um crime, que tenha que ter um vínculo patrimonial. Bom, nesse caso, reparar o dano não só antes da sentença, mas antes do trânsito em julgado da sentença, extingue a punibilidade. O funcionário público não é mais punível. Se for depois do trânsito em julgado, certo? O máximo que poderá acontecer é ter a redução de pena, que é de metade, que é como diz ali. Cuidem isso, porque a banca gosta muito desse dispositivo. A banca gosta demais, pessoal, do crime de peculato culposo, tanto que cai muito em prova. Ok? Muito bem. Saindo do peculato culposo, a gente continua falando de um peculato
Agora o chamado peculato mediante erro de outrem. Previsão legal. Artigo 313-A do Código Penal Brasileiro. No ano 2000, aliás, esse é só 313. Esse já vem de antes. Vamos ver o que ele diz. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Ele é muito parecido com um crime que a gente já viu. Ele é muito parecido com o caput do 312. Esse crime é muito parecido, senhores, com o crime de peculato apropriação. Principalmente por causa do verbo. Se o verbo é apropriar-se, certo? A gente sabe que o dolo é posterior à posse. Botamos aqui. Sabemos isso. Sabemos que o dolo é posterior à posse. Certo? É por isso que esse tipo de peculato, ele também leva um outro nome. Ele é chamado, amigos, de peculato estelionato. O crime é chamado de peculato estelionato por um motivo muito singelo. Uma pessoa comete um erro. Olha aqui, ó, erro de outrem. O funcionário público se aproveita desse erro de outrem para cometer o delito. Exemplo, o indivíduo é funcionário de um banco, Caixa Econômica Federal. Vai ser pago um boleto. Quando o boleto foi pago, ele verifica que tem um valor ali a mais. E ele se apropria desse valor a mais. Ele embolsa esse valor a mais. Isso é o peculato mediante erro de outrem. Ele se apropriou de um dinheiro aqui, que no exercício do cargo, ele estava ali no caixa, ele recebeu por erro de outrem. Se deram conta? Então, muito cuidado com esse delito, pessoal. Muito cuidado com esse crime. A diferença, para cair em prova, não tem como errar. Para cair em prova, não tem erro. Vocês simplesmente vão entender que, para ser peculato mediante erro de outrem, a questão tem que mostrar que houve o erro de outrem. Se ela não mostrar, é peculato apropriação. Se não mostrar, vai ser peculato apropriação. Ah, professor, pode o funcionário induzir o erro? Não. Porque se o funcionário público induzir o erro, o crime é de estelionato, que inclusive é mais grave. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Certo? Compreenderam? Maravilha. Maravilha. Bom, temos ainda crimes para trabalhar, mas
Receio não era agora o momento. O momento agora é dar uma relaxadinha, tomar um cafezinho, um chazinho. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.